A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã em Cristo. Mais uma vez aqui estou para fazer aquilo que o Senhor Deus me manda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, dando graças a Deus por mais um dia que estamos vivos, por mais um dia que o Senhor nos dá, mais uma chance de fazer o melhor para Ele. Que louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. A palavra que o Senhor Jesus trouxe ao meu coração neste dia de hoje, amado irmão, para compartilhar com aqueles que desejam e que gostam de ouvir a palavra do Senhor, também para compartilhar com aqueles que o Senhor Jesus escolher para ouvir esta palavra. Glória a Deus, aleluia, porque eu me ponho na presença de Deus como um vaso para que Ele me use conforme a sua vontade. O meu objetivo é fazer a vontade de Deus, falar aquilo que o meu Deus manda, para que esta palavra penetre no coração e nos ouvidos daquele que o Senhor Jesus quer que ouça esta palavra. Porque sabemos que nada que vem de Deus é em vão e nada que vem de Deus é sem ter valor. Tudo que vem de Deus tem o porquê e tem para quê. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está lá no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 38. Marcos, versículo 4, 38. Vamos ver o que o Senhor nos fala. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve bonança. E ele lhes disse: Por que sois tão tímido? Ainda não tens fé? Graças a Deus. Vemos, irmãos, então, que o Senhor está nos falando através dessa palavra. O Senhor deixou para que nós víssemos explicado pelo seu discípulo lá, o profeta Marcos, explicando, sobre quando o Senhor Jesus andou aqui na terra, tinha os seus discípulos que os acompanhavam dia e noite para onde ele ia. E seus discípulos estavam dia e noite junto com Jesus, evangelizando, onde Jesus ia pregar. Jesus fazia muitos milagres, curava, libertava. E os discípulos que os acompanhavam seguiam de perto, enxergando os milagres que o Senhor Jesus fazia, enxergando tudo que Jesus fazia. E mesmo assim, ainda eles vacilavam na fé. Mesmo assim, eles estando com um Jesus que era todo poderoso, que fazia grandes milagres e prodígios, ainda os discípulos temiam e ainda às vezes sua fé era fraca. Então, numa certa feita, eles estavam num barco, onde estavam passando de um lado para o outro, no mar. E eles ali no seu barco, remando, Jesus sentiu canseira, sentiu sono. Jesus deitou-se numa almofada com sua cabeça e dormia. E veio um grande temporal, um grande vento sobre o mar, que balançava aquele navio de um lado para o outro. E aquela tempestade se aumentava e era grande, era muito forte. E aquele vento estava à beira de derrubar aquele navio, no rio. Então, os seus discípulos, despertaram a Jesus, acordaram ele. E acordaram e diziam a Jesus: Você não está vendo que nós vamos perecer? Não se importa que nós pereça? Este vento está próximo de derrubar essa embarcação na água e nós vamos perecer, vamos morrer todo afogado, e você não se importa, você não faz nada. Então o Senhor Jesus despertou daquele sono e repreendeu o mar, repreendeu o vento, repreendeu aquela tempestade. Aonde o Senhor Jesus estendeu as mãos e disse: Aquietai, mar, cala-te, vento. E o vento se aquietou e o mar se acalmou no mesmo instante.
Jesus levantou, estendeu as mãos, repreendeu o vento, repreendeu aquele mal que estava atormentando, mandou que o mar se aquietasse e houve bonança. O vento cessou, o mar se aquietou. Aí então o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? É lícito que o Senhor Jesus perguntasse aos discípulos se ainda eles não tinham fé. Vemos, amados, os discípulos acompanhavam Jesus de um canto para o outro. O Senhor Jesus andava de cidade em cidade, de estado em estado. O Senhor Jesus levantou paralíticos. O Senhor Jesus curou o cego que não enxergava, o cego que era de nascença, o cego que ficou cego depois. O Senhor Jesus fez o mudo falar, expulsou demônios. E tudo isso os discípulos viam. Eles acompanhavam Jesus, eles eram o braço direito, eles andavam junto, lado a lado. O Senhor Jesus ressuscitou o morto, ressuscitou Lázaro já morto, que fedia, que cheirava mal, há 4 dias morto. O Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E assim muitos e muitos milagres os discípulos viam, porque eles estavam junto com Jesus. E eles ainda não tinham fé. Eles viam que Jesus fazia tudo isso por meio da fé. Jesus curava e dizia: a tua fé te curou. Jesus dizia: pela tua fé sois livres deste mal. Os discípulos sabiam que era por meio da fé que tudo acontecia. E mesmo assim os discípulos não tinham fé em certos momentos. O que a palavra de Deus quer nos dizer, amados? Eu e você, amados, sabemos. Porque nós, seres humanos, somos difíceis de se entender. Quando vem a prova, quando vem a doença, quando vem o mal, quando vem aquele mal terrível que nos assola, que nos entristece, muitas das vezes a nossa fé é abalada. Primeiro que, né, irmão? Quando nós estamos servindo a Deus, muitas das vezes nós queremos entender que nós não podemos ter prova, que nós não podemos ter problemas, que nós não podemos ter enfermidades. Porque nós estamos servindo a Deus, nós estamos na presença de Deus, não podemos ter. Errado, amados, né? Eu falo não só de irmãos, eu falo de mim. Porque a palavra de Deus, quando nós estamos lendo e ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo primeiro vem falar com aquele que está ministrando, para depois com os outros. Então o Espírito Santo aqui fala comigo também. Quando vem a luta, quando vem o problema, às vezes nós queremos sim que o problema chegou, nós queremos resolver já de imediato, já, de primeira. E muitas das vezes nós não resolvemos. Muitas das vezes o que era fácil passa a ser difícil. Muitas das vezes aquele problema chega, nós pensamos: amanhã eu já resolvo, já tenho a solução para tudo. E amanhã não acontece. E aí aquele problema dá a impressão que ele se aumenta, que ele se multiplica, ele fica cada vez mais difícil. E o que nós pensamos? Deus não ouve a minha oração. E de que adianta eu estar na casa de Deus, eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou fazendo a vontade de Deus, e Deus, né, permite esse mal vir até a minha vida, e Deus permite que eu esteja passando por essa prova, Deus está permitindo que eu passe por esse problema, porque não me ajuda. Não é assim, amados. Porque o Senhor Jesus nos disse na palavra dele, deixou escrito para nós entendermos: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e você há de vencer também. Então até Jesus, que era santo, ele veio ao mundo, ele teve luta, ele teve problema, ele teve dores, ele teve fracassos. Por que nós não teremos de ter também? Então, amados irmãos, este é o nosso mal, é o mal do ser humano. Achar que porque está na casa de Deus, porque está servindo a Deus, porque está louvando a Deus, fazendo algo para Deus, não precisamos, não podemos ter prova. Erramos, nós temos que ter luta,
Porque se nós não tiver luta, se nós não tiver problemas, nós não vamos ter testemunhos para contar. O que nós vamos contar que Deus fez na nossa vida? E também cada problema, cada dificuldade, cada obstáculo que surge na nossa vida é uma forma de nós trabalhar nossa fé, nós agir nossa fé como irmã, trabalhar nossa fé. Sim, amados. Quando um problema vem e dá a impressão que aquele problema se instalou na nossa vida, dá a impressão que aquele problema veio para ficar, porque nós lutamos, nós oramos, nós pedimos, e dá a impressão que o problema fica mais forte, dá a impressão que Deus não está nem aí. Então, o que começa a gerar em nós, amados irmãos? Eu falo porque isso acontece comigo, eu imagino que com muitos. E que se ainda não aconteceu com você, ainda não aprendeu a lidar, amado e amada, é uma forma de aprender, o Espírito Santo te ensina hoje. Quando o problema vem, que dá uma impressão que aquele problema se instalou, dá uma impressão que não vai acabar, nós não devemos aceitar. Já que não vai sair mesmo, então fazer o que? Eu aceito. Nunca. O problema não nasceu conosco. O desemprego, a doença, a miséria, o vício não nasceu conosco. Nós não devemos aceitar. E a forma de nós não aceitar é lutar contra. E como nós vamos lutar contra o problema, amado e amada do Senhor Jesus? É orando, é jejuando, é consagrando, é fazendo propósito, votos com Deus. Amado, se eu for contar tudo que eu já alcancei de Deus através de votos, de propósitos, um dia é pouco. Eu explico, eu falo do que o Espírito Santo me ensina a falar, porque é coisas que eu vivi e que eu vivo. Eu jamais ia estar aqui pregando a palavra de Deus, mentindo. Falando de um Deus que não vive, falando de um Deus mentiroso, falando de um Deus que não opera, que não cura, jamais. O que eu ganharia mentindo? O que eu ganharia mentindo de Deus? Falando de um Deus que não existe, de um Deus que não faz. O que eu ganharia com isso? E o que eu ganharia, amado irmão, em insistir para um irmão, para uma irmã vir para Jesus? Voltar para Jesus? Se entregar para Jesus? Do irmão, da irmã, eu não ganho nada. O que eu ganho é galardão para com meu Deus. O que é o galardão? É o bem-vindo, é o bem aceito. De um dia eu receber do Senhor Deus os galardão, as bem-vindas lá no céu, quando eu chegar lá diante do Senhor, eu ter uma obra a apresentar ao Senhor, eu ter como dizer, Senhor, eu fiz algo para o Senhor. E o Senhor dizer, sim, você fez. E o Senhor reconhecer que eu preguei a palavra dele, que eu falei a verdade, que almas se voltaram para ele, que almas se renderam para ele através da palavra pregada por mim, inspirada pelo Espírito Santo. Esse é a resposta do que eu busco. É o meu galardão com Deus. Eu devo ter amor pelas almas? Sim. O Senhor Jesus nos ensina que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o que eu quero para mim de bem, eu tenho que querer a todos. Então, assim como eu quero ter paz com Deus, eu quero ser salva por Deus, assim como eu quero ter uma fé trabalhada diante de Deus, ter galardões, privilégios com meu Deus, assim como a minha alma encontrou paz, refrigério na presença de Deus, eu tenho que querer que almas também assim se rendam a Deus, sejam alcançadas e libertas, curadas por Deus. Glória a Deus, aleluia. Então tudo que eu prego, tudo que eu falo, é o que eu já vivi. Eu já fiz votos, propósitos com Deus e alcancei grandes milagres. E a nossa fé é assim, amado irmão, amada irmã, nós temos que trabalhar ela. Quando vinha o problema, nós oramos, pedimos a Deus. Não pode cansar, amados. Tem que pedir todo dia, até alcançar o milagre. Porque a palavra de Deus nos ensina. Clame a mim e eu respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A palavra de Deus mesmo nos fala, amados, sobre um juiz.
Um juiz que não cria em Deus, que não confiava em Deus, que não temia a Deus e a homem nenhum. Um juiz que era terrível. Ele fazia só o que dava na sua telha, ele não temia nada e a ninguém. Então tinha nesta certa cidade, esse juiz, tinha uma mulher que ela tinha uma causa a ser julgada, e ela batia na porta desse juiz constantemente: julgue a minha causa, juiz, julgue a minha causa, juiz, julgue a minha causa. E ele não se importava. Então um dia ele disse bem assim: olha, eu não temo a homem nenhum, eu não temo a nada, mas essa mulher me oportuna tanto que eu vou julgar a causa dela para que ela não me incomode mais. Por que o Senhor Jesus nos trouxe esta parábola na Bíblia, amados? Para nós entender. Por mais que seja uma causa que para Deus é uma picuinha, por mais que seja uma causa que para Deus é coisa pequena, não é coisa dele se incomodar, por mais que Deus entenda que essa causa não vai nos prejudicar, esse problema não vai nos trazer mal, não tem pressa. Mas de tanto que nós batemos na tecla, Deus, a minha causa, Senhor, a minha causa, o Senhor vem e julga, o Senhor vem e resolve. E foi Ele quem deixou essa parábola escrita na Bíblia para nós entender. Não devemos desistir, amado. Aquele nosso familiar viciado, às vezes no alcoolismo, às vezes na droga, às vezes em outras coisas. Ai, muitas das vezes a gente diz: ai, Senhor, eu não aguento mais. Eu ponho nas mãos do Senhor. Mas isso é todo dia. Eu ponho nas mãos do Senhor, todo dia. Devemos sim, amados, pôr na mão de Deus, orar, pedir todo dia e não cansar. Uma hora o milagre vai acontecer. Porque da primeira vez que já ponhamos nas mãos de Deus, Ele já ouviu. Ele já se colocou nessa causa. E nós continuar insistindo, nós temos que continuar orando. Clame a mim, o Senhor diz. Então constantemente nós temos que orar, clamar e pedir. E o milagre vai acontecer. Porque o Senhor Jesus nos disse na sua palavra que ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, Deus ainda não se esqueceria dos seus filhos. Então Deus não esquece de nós, amados. Às vezes nós pensamos assim: ó, o céu se fechou, Deus não ouve mais as minhas orações, Deus não vai me responder. Às vezes nós pensamos: esta causa não tem mais solução. Nós pensamos: Deus não está nem aí para mim. Que é essa a impressão que dá, amados. Mas não é verdade. O Senhor não se esquece de seus filhos. O Senhor não está surdo para que não possa nos ouvir. E nem as suas mãos estão encolhidas para não nos abençoar. É assim que Ele disse na sua palavra. Então vamos clamar, amados, vamos orar, vamos pedir. Não vamos deixar de colocar nossas queixas nas mãos do Senhor. Mas vamos usar nossa fé. Porque assim o Senhor nos ensinou, assim Ele falou com os servos dele na hora que Ele repreendeu o mar, repreendeu o vento, mandou aquietar o mar e tudo se aquietou, tudo se acalmou. Olha o tamanho dessa fé. Ele disse então aos seus servos: ainda não tens fé? Como, amados, eles não tinham fé? Eles viam todos os dias os milagres que Jesus fazia diante dos olhos deles. Mas amados, que quando o problema se estica, quando o problema se estende, quando aumenta, a impressão que dá, amados, é que não vai se resolver. A fé parece que ela fica imóvel. A fé parece que ela se estabiliza. A fé parece que morre. Quando o problema vem, parece que Satanás ele ferve, ele fermenta para que aquilo se multiplique, para que aquilo se aumente e a nossa fé morre. E não é isso que nós temos que fazer, amados. A nossa fé tem que ser multiplicada dia por dia. Nós devemos pedir nas nossas orações para Deus: multiplique a minha fé, Senhor. E Ele multiplica. E trabalhar, exercer nossa fé. Como? Eu já falei, amados. Fazendo campanhas de oração na casa, na igreja. Fazendo propósitos com Deus. Jejuando. É orar, clamar e jejuar. Fazer campanhas, propósitos. Naamã alcançou a cura dele mergulhando 7 vezes no Rio Jordão.
Daniel alcançou o milagre dele, a resposta de Deus, orando 21 dias. Então o Senhor deixou vários exemplos para nós seguirmos. Nós temos que fazer votos, propósitos com Deus. Ana era estéril e não podia ter filhos. Ela fez um voto com Deus. Ela votou ao Senhor que daria o filho para Deus. Ela alcançou milagre. Ela teve, além de Samuel, ainda mais filhos. Porque ela fez um voto com Deus. Então, amados, o Senhor, Ele ensina nós a usar nossa fé por meio de votos, de propósito, de campanhas. Você pode fazer propósitos de jejum em casa, na igreja, propósito de oração na casa, na igreja. Existe o voto em dinheiro, aquilo que você sente no teu coração. A forma de fazer o voto com Deus, aplique teu coração. Faça voto, faça propósito. Use a tua fé, pratique ela. E você vai ver maravilhas, milagres de Deus acontecendo na tua vida. Porque Deus trabalha assim, amados, através do voto. Através do propósito que nós fazemos com Ele. Ele age, Ele mostra o seu poder. Porque Ele vê nossa fé sendo agida, Ele vê nossa fé trabalhando, Ele vê nossa prática. Devemos praticar a nossa fé. Essa, amados, é o ensinamento, esse é o ensinamento que o Senhor trouxe ao nosso coração nesse dia de hoje. Ele falou comigo. E falou com todos quem der ouvido a esta palavra. Devemos usar a nossa fé, trabalhar ela, movimentar a nossa fé, exercitar a nossa fé, para que ela seja multiplicada. E quando exercitamos, fazemos votos, propósito com Deus por algo que queremos dele e alcançamos este milagre, a nossa fé é multiplicada. E esta é a palavra de Deus para esse dia, para mim e para você, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, amados, e vamos pedir a Deus que venha multiplicar nossa fé e alcançar os milagres que buscamos das mãos do Senhor. Amado e querido Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, se colocamos na tua presença, Deus vivo e eterno. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, meu Deus, eu consagro a ti este vídeo, Pai. Assim como a minha vida, eu consagro a ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, consagra, abençoa este vídeo e alcança cada vida que o Senhor Deus tem um propósito, Pai. A cada pessoa, meu Deus, que o Senhor quer falar, meu Deus, fala em nome de Jesus Cristo com estas vidas. Visita este homem, meu Deus, esta mulher, Senhor, meu Deus, visita este jovem, Senhor. Esta pessoa, meu Deus, que tem passado por esses problemas, por essas dificuldades. Esta mulher que não tem mais esperança, que não tem mais força de orar, de lutar. Meu Deus, este homem, Senhor, que fracassou na fé, meu Pai, que não alcança forças para voltar para o Senhor. Ajuda, meu Deus, este homem a se levantar. Aumenta, Senhor, a fé deste irmão, dessa irmã. Senhor, ensina teu povo a exercitar sua fé. Oh, meu Deus, ajuda o teu povo a se voltar para ti, Senhor. Fortalece, meu Deus, espiritualmente o teu povo. Salva, meu Deus, liberta esta pessoa, meu Pai, que é viciado. Meu Deus, esta mãe, Senhor, que luta pela salvação, pela libertação do seu filho. Meu Deus, esta pessoa, Senhor, que está enfermo, meu Deus, que pensa que essa enfermidade é para a morte, Pai. Visita, Deus, cura, Senhor, em nome de Jesus. Leva esta palavra a cada pessoa que precisa ouvir, meu Deus. Oh, Espírito Santo, faz o milagre acontecer. Eu sei que o Senhor faz milagres, sou testemunha, sou prova viva de que o Senhor faz milagres, Pai. Eu estou pregando a tua palavra, ensinando, meu Deus, sobre o Senhor. Fala com essas vidas, meu Deus. Mostra o teu poder, meu Deus, eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém.